É mais claro que o sol que Deus criou a mulher para domar o homem. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Todo o homem é culpado do bem que não fez. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. O mais competente não discute, domina sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O interesse que tenho em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. A leitura engrandece a alma. Ama a verdade, mas perdoa o erro. O segredo de aborrecer é dizer tudo. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade, mas feliz é quem não faz caso dela e a evita. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Um ancião é uma grande árvore que, já não tendo nem frutos nem folhas, ainda está presa à terra. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos. Ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros? Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade, sem prejudicar a liberdade alheia. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. Encontrou-se em boa política o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Deus concedeu-nos o dom de viver. Compete-nos a nós viver bem. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que os amam. O ouvido é o caminho do coração. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão.
teria maior confiança no desempenho de um homem que espera ter uma grande recompensa do que no daquele que já a recebeu. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. Em questões de dinheiro, temos todos a mesma religião. O maior problema e o único que nos deve preocupar é vivermos felizes. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ter o que fazer. Mais vale morrer do que arrastarmos-nos na ociosidade de uma velhice insípida. Trabalhar é viver. Fiz um pouco de bem. É a minha melhor obra. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Os caluniadores são como o fogo que enegrece a madeira verde, não podendo queimá-la. Os maus só têm cúmplices. Os libertinos têm sócios de devassidão. O comum dos homens ociosos tem relações. Os homens virtuosos têm amigos. O desespero ganha muitas vezes batalhas. Trocai as vossas predileções, mas não troqueis nunca os vossos amigos. O país onde o comércio é mais livre será sempre o mais rico e próspero, guardadas as proporções. Não é a nossa condição, mas é a índole da nossa alma que nos torna felizes. Não existem grandes conquistadores que não sejam grandes políticos. Um conquistador é um homem cuja cabeça se serve, com feliz habilidade, do braço de outrem. Quando o populacho se põe a refletir, tudo está perdido. Os reis são para os seus ministros como os cornudos para as esposas. Nunca sabem o que se passa. Não há prazeres verdadeiros, senão com necessidades verdadeiras. Os homens erram. Os grandes homens confessam que erraram. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas.